um serviço bem prestado deve servir para que atraiam outros clientes, por Para exemplo. quem pretende abrir agora um negócio ou uma empresa, o que é que deve ter como base ou pilares principais para que possa ter êxito no nosso mercado angolano? Em 100 empreendedores angolanos, 95 não têm dinheiro. 95 estão à procura de soluções de financiamento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do POC Talks, o podcast do POCcash. O POCcash é uma plataforma dedicada à educação financeira de jovens, promoção da educação financeira, oferecendo ainda serviços de consultoria de contabilidade e fiscalidade para pequenos negócios. Eu sou Mário Agostinho, diretor de eventos do POCcash, e hoje estamos aqui para falar de negócios. Hoje falaremos sobre o sucesso e insucesso das micro, pequenas e médias empresas. E como se não bastasse, estamos aqui com dois grandes convidados, especialistas na matéria, que vão então abordar aqui o que é que faz com que muitos negócios deem certo e outros não deem certo. Está aqui comigo presente o Dr. Adão Pascoal. O Dr. Adão Pascoal é gestor, consultor, contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É ainda CEO da Olisage Consultoria. Muito boa noite, doutor Adão. Por favor, quer apresentar-se? Boa noite, Mário. Boa noite aqui, meu companheiro de jornada, pelo menos para hoje. E boa noite, nosso público-alvo. Estamos aqui com muita expectativa. Penso que é uma primeira experiência também do POCcash. Sim, exatamente. Queremos tudo contribuir para que efetivamente vocês tenham um bom arranque para que o vosso público-alvo possa achar que efetivamente vale a pena ou vale continuar a estar nos vossos programas. Ok, muito obrigado, doutor Adão. Okay. Está conosco também o Dr. Edivaldo Silva. O Dr. Edivaldo Silva é professor de macroeconomia, é consultor econômico e financeiro, fundador da Trade Business Corporation e apoio às micro, pequenas e médias empresas. Muito boa noite, Dr. Edivaldo. Por favor, quer apresentar-se? Mário, primeiro mestre, não é? Sim. Agora tu estás a dizer que Sim. sempre que me chamam de doutor, eu digo sempre mestre, ela diz que está a profetizar. Sim. Mas se for nesta perspectiva, pronto, vamos prevalecer. Sim. Boa noite, Mário. Boa noite também aqui o meu colega de painel e a todos os participantes, não é? Neste caso o público-alvo que está a acompanhar este programa. Na verdade, estamos aqui com o objetivo também de partilhar aquele pouco conhecimento que temos em relação às pequenas e micros e médias empresas, para ver se de facto nós conseguimos então impactar aquelas pessoas que nesta altura precisam muito de um conhecimento, de uma direção, de balizas, para que se possa então emergir neste ramo do empreendedorismo, não é? No ramo do tecido empresarial. Portanto, vamos dar aqui o nosso máximo do ponto de vista de know-how para que todos os insights que forem abordados aqui em cima deste tema possam de facto ter aqui alguma agregação de valor. Ok. Muito obrigado, Dr. Edivaldo. O Dr. Edivaldo é fundador da Trade Business Corporation, apoio às micro, pequenas e médias empresas. Antes de entrarmos para o nosso tema, gostaria que o Dr. Edivaldo falasse mais sobre a Trade Business Corporation, como é que funciona, os serviços que prestam. Bem, a Trade, na verdade, é uma incubadora, ao mesmo tempo também é uma consultora empresarial. Portanto, o nosso objetivo é preparar, ou seja, com base naquilo que foi a nossa visão, a nossa identificação do ponto de vista da problemática do fracasso de algumas empresas, não é? E aqui estamos a olhar concretamente nas pequenas e médias empresas. Nós criamos então a Trade com o objetivo de capacitar, orientar e ter um papel de mentor junto de
quem efetivamente já está no mercado e quem efetivamente pretende emergir. Portanto, Ok. somos uma empresa que fazemos este trabalho de consultoria econômica, bem como também lançar todas as bases necessárias para que as empresas ou os futuros empreendedores possam estar no mercado em que efetivamente consigam impactar aquilo que é o circuito econômico. Ok, muito obrigado. E tem também uma A imobiliária, EP EP Imobiliária. Imobiliária, Portanto, sim. a EP Imobiliária, portanto, é a nossa empresa que ela tem como uma vocação intermediações de imóveis, tanto Sim, arrendamento e compra. ok, Efetivamente, quem quiser comprar alguma casa, portanto, pode contactar-nos, sim, porque seja a nível de um condomínio, seja a nível daquilo que são os municípios existentes a nível da cidade de Luanda, nós também temos esse papel de intermediação. Bem como também um dos trabalhos que nós fizemos é o trabalho de agenciamento. ok, Se efetivamente o Mário tem um imóvel e não quer ter estresse com o inquilino, pode deixar sobre a nossa responsabilidade. Toda aquela tramitação do ponto de vista administrativo, cobrança, é da responsabilidade da imobiliária ok, e apenas vai pagar um valor para este serviço prestado. Portanto, deixa de ter estresse, todo o exercício de notificações é sobre a nossa responsabilidade e no final tem apenas a sua conta acreditada com o valor, aquilo que é definido em sede do contrato com o inquilino. Mas um outro serviço também que nós prestamos é a instrumentalização, é a preparação de operações de crédito à habitação. sim, Hoje temos estado a verificar que há vontade claramente de todo mundo querer ter uma casa, mas às vezes os caminhos a serem tramitados, as pessoas não têm o domínio. Nós, enquanto também a imobiliária faz esse trabalho, portanto, nós olhamos para aquilo que é a posição financeira de cada cliente e com base nesta sua posição nós criamos um modelo que se ajusta efetivamente com a sua condição financeira, porque o grande problema que nós temos estado a ter é clientes com um nível de rendimento médio sim, pretendem adquirir uma casa num condomínio Talatona via crédito, ok, portanto, e há determinados contextos que é impensável, portanto é impossível se realizar, face aquilo que é a própria conjuntura da nossa economia. Então nós, enquanto incubador, o trabalho é orientar e dar as melhores soluções para que o cliente possa tomar a melhor decisão. Um outro trabalho também tem a ver com a assessoria do ponto de vista de legalização de imóveis. ok, Hoje temos estado a encontrar muitos imóveis que não têm a documentação, e aqui eu falo do registro predial, não tem escritura. No fundo, a imobiliária, perdão, ela tem a missão de orientar qual é a tramitação, quais são os passos a serem dados para que se efetivamente consiga ter toda essa documentação. ok. Muito obrigado, doutor Edivaldo. O doutor Adão também é fundador da Olijaze Consultoria. Gostaríamos também de saber quais são os serviços que presta a Olijaze Consultoria. Bem, é assim, deixa-me primeiro fazer um breve historial da Olijaz. Como é que Sim. surgiu? Bem, a Olijaz surgiu com um grupo de meus contemporâneos que estávamos, quando éramos estudantes do IMEL, depois fomos para a Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Então, quando estávamos mais ou menos, depois acho que foi um bocadinho depois quando estávamos no último ano da faculdade, Sim. surgiu a necessidade de criarmos uma empresa que pudesse consolidar os nossos conhecimentos teóricos e práticos. Foi assim que criamos a Olijaz Consultoria Limitada, uma empresa virada à prestação de serviços no setor da contabilidade, consultoria, auditoria e fiscalidade. Primeiro começamos com um grupo muito grande, nossos contemporâneos, e fomos dando, e atualmente o nível de responsabilidade destes foram se alargando, e também nós começamos a fazer mais serviço de supervisão. Quer dizer, muitos deles, mas eu continuo ativamente também, e nós recebemos muitos aquelas pessoas que precisam de uma experiência profissional. Alguns deles já são antigos meus alunos e tudo mais, e já estão a dar o ar da sua graça. Quero dizer que a Olijaz já saiu lá até administradores de empresas, Ok. que foram meus alunos, meus estudantes. Então, e outros que também estão a fazer o seu percurso, e isso orgulha-nos. Aliado à Olijaz, nós temos também
que é uma atividade que nós temos acompanhado com muito, que é a Nobreza das Ideias. A Nobreza das Ideias é um grupo também muito relacionado com o jazz, que está vocacionado ao setor farmacêutico e também à prestação de serviços de saúde. Ok. Temos duas unidades de saúde, que prestam serviços clínicos e pronto. Ok. Não vamos roubar muito mais Sim. tempo com isso, senão era muito espaço, mas Muito pronto, já espaço. estamos aqui para uma boa nota introdutória já. Sim. Já deu. Tá bem, muito obrigado. E começando mesmo com o Dr. Adão, olhando para aquilo que é o nosso tema, o sucesso e insucesso das micro, pequenas e médias empresas, propriamente aquilo que é o fundamento do sucesso empresarial. Para quem pretende abrir agora um negócio ou uma empresa, o que é que deve ter como base ou pilares principais para que possa ter êxito no nosso mercado angolano? Bem, é uma pergunta muito pertinente e eu vou responder também um bocadinho mais da vertente pedagógica, mas também com uma componente prática por causa da nossa vivência profissional e também da nossa veia empreendedora. É assim, para quem pretende ter uma empresa e para que ela possa ter os sucessos desejados, é necessário que cumpra algumas etapas. E dessas etapas que nós estamos aqui a dizer, nós temos um ciclo de um negócio. O ciclo do negócio começa, por exemplo, por alguns passos que pode variar muito com base no autor e também pode variar muito com base naquilo que é a dimensão da atividade que se pretende levar. Eu vou citar aqui Albertino Marques. Ele escreveu um livro muito interessante que é sobre análise de projeto de investimento e onde tem servido de base com questões muito práticas para nós pudermos então ter passo. É assim, primeiramente passa por na identificação do negócio. Para quem pretende efetivamente ter uma atividade com sucesso, tem que passar por um processo de identificação. A identificação é o primeiro passo e é muito importante. Por quê? A identificação tem várias estratificações. A gente, para identificar um negócio como tal, temos que saber qual é aquela atividade ou negócio que queremos abrir, tem que vir para cobrir uma necessidade real ou específica. É por meio, os negócios são criados para comatar as necessidades de quem vai procurar estes serviços ou este negócio que efetivamente a gente vai colocar à disposição do mercado. Ainda estamos na parte de identificação. Mesmo ligado à parte da identificação, um dos elementos fundamentais também tem que ser a resolução de um problema específico. Por exemplo, aqui o nosso doutor Edvaldo diz muito bem, para ele que tem a empresa de consultoria e criou para aquelas pessoas que pretendem legalizar os seus imóveis. É um problema identificado. Há pessoas que têm muitos afazeres e tudo mais, e que há outros que têm imóveis em renda, mas não querem ter estresse de lidar com inquilinos e tudo mais. Então é um problema de uma identificação de um problema que efetivamente ele veio comatar e, consequentemente, veio resbatar para estar a resolver o problema e, consequentemente, está a ganhar alguma coisa, porque é o objetivo principal das empresas. E também pode vir através de uma capacidade empreendedora, né? Porque nós temos muita gente que são ligadas ao negócio. Então, têm alguma vocação desde muito cedo, começam a lidar com pequenas coisas, pequenos negócios, a nível da escola, a nível da porta de casa e tudo mais. Quer dizer, o processo de identificação do negócio também pode surgir porque as pessoas já têm uma veia empreendedora ou foi muito atiçado para que efetivamente coloque isso sobre andamento. E também pode derivar de hobby. Ainda estamos na fase da identificação do negócio. Também pode vir derivado de hobby. Existem pessoas que têm
gostam de ter um passatempo, mas passatempo produtivo. Aqui chamamos de hobby. Por exemplo, há pessoas que gostam de cozer. Nós já temos muita gente que efetivamente hoje são grandes estilistas, são grandes costureiros, gostavam de cozer. Outros, por exemplo, não é um negócio como tal, mas parte de hobby, gostam de futebol, gostam de jogar. Com o gosto de jogar, acabaram por ser profissionais e hoje em dia fazem do futebol a sua empresa, por exemplo. Então, estes elementos são elementos pilares para a identificação do negócio. E depois tem a fase que vem da preparação. Quando nós temos o nosso elemento percurso, identificamos o negócio, agora vamos partir para a preparação. Já tivemos a fase, já vimos que ela vem comatar uma necessidade, vem para resolver um problema específico, ou então vem por intermédio da minha capacidade empreendedora, ou ainda vem por meio dos meus hobbies. Então, vem a fase de preparação. Tem que preparar como é que eu pretendo que esse negócio seja materializado. Por conseguinte, nós temos a fase de avaliação. Temos a fase de avaliação que vem consolidar a ideia que foi lançada, quer dizer que vai ser a identificação do projeto, depois a preparação e, consequentemente, vem a fase da preparação. Agora vou fazer a avaliação. Esta avaliação do meu negócio, do negócio que eu quero apresentar, vai ser bom, não vai ser bom? Então, esses elementos vêm comatar. E, por conseguinte, temos a fase de decisão. Quer dizer, já demos alguns passos, já está na quarta fase, ou quarto passo, então já estamos em condições de decidir, já fizemos todas as variáveis. Analisamos, identificamos, fizemos uma preparação, fizemos uma avaliação e agora vem a decisão. A decisão já estamos a ver que, do ponto de vista material, temos todas as condições específicas para poder avançar. Do ponto de vista financeiro, temos todas as condições específicas para poder avançar. E do ponto de vista da preparação, estamos preparados para colocar avante, avaliamos, estamos em condição de avançar, então nós fazemos a decisão. A decisão é para avançar. E quando parte o processo de decisão do negócio que nós queremos implementar, então vem a fase da implementação. A implementação é a materialização de tudo aquilo que nós gizamos nos passos anteriores. Quando temos essa fase da implementação, atingimos praticamente o ponto de não retorno. Quer dizer que, do ponto de vista material, tempo e financeiro, já colocamos muitos elementos em andamento e estamos em altura de poder as implementar. E, por conseguinte, vem a fase de funcionamento, quando tudo já está implementado, tudo já foi pensado, tudo já foi decidido, já avaliado, vem a fase de funcionamento. E essa fase de funcionamento é de maior precisão, com algum rigor, pelo facto de nós temos que ter muita atenção no sentido de tê-los com a empresa, ou seja, o negócio estar a funcionar na base dos elementos que nós identificamos, avaliamos, decidimos e assim por diante. Por conseguinte, tal como eu ia dizer, vem uma fase de acompanhamento, porque tudo tem que ser implementado na base e depois de entrar em funcionamento, tem que ser acompanhado. E esse acompanhamento vai determinar se efetivamente nós estamos a seguir na íntegra com tudo que nós efetivamente traçamos anteriormente. Agora, repito, estes são passos específicos que podem ser adaptados para micro, médias, pequenas, médias e grandes empresas. Os passos ou os procedimentos a serem feitos podem ser os mesmos, mas as ferramentas ou os mecanismos
ou seja, o tempo de duração de cada um desses passos é que pode ser mais encurtado ou pode ser ultrapassado, hoje até podem estar interligados em função da complexidade do negócio, em função de muitos outros elementos que efetivamente foram inicialmente já programados. Bem, a título Ok. de pontapé da nossa atividade, Sim. do nosso encontro, sem monopolizar muito, este é aquilo que eu gostaria de debitar já por agora. Ok, muito obrigado, doutor Adão. Vamos ouvir também a visão do doutor Edivaldo Silva relativamente à mesma questão sobre os pilares fundamentais que não se pode faltar para que alguém abra uma empresa e possa ter, então, um bom êxito no nosso mercado angolano. Bem, eu acho que aqui o Pascoal fez já um panorama sobre Assim, aquilo que de facto são os eixos extremamente importantes para que se possa ter sucesso. Eu normalmente tenho estado a dizer que a primeira coisa que devemos perceber para se poder ter sucesso a nível do mercado do empreendedorismo é conhecer o nosso perfil. Temos de nos autoconhecer e ver se efetivamente a atividade que pretendemos fazer encaixa-se. Ou seja, porque a atividade empresarial, para podermos ter sucesso, precisamos ver aquilo como um hobby. Porque o grande desafio a nível das pequenas e médias empresas, ela assenta-se em dois indicadores extremamente importantes. Primeiro tem a ver com a concepção do negócio, aquilo que o tipo de negócio que se vai criar. Aqui o Pascoal também fez essa abordagem e falou muito bem a questão da problemática. É importante que no âmbito da concepção nós temos de trazer um negócio que de facto venha trazer uma mais-valia ou agregar valor a nível do mercado, porque não podemos abrir um negócio no mercado onde o nível de oferta que nós pretendemos trazer já está em fase de excesso em termos de oferta, mas necessariamente temos de trazer algum elemento diferenciador, se queremos efetivamente ter algum sucesso do ponto de vista em termos de execução. Um outro aspecto é nós podermos ter aqui uma concepção da conjuntura econômica. É extremamente importante nós conhecermos o ecossistema em que a empresa estará ligada. Portanto, é extremamente importante, e neste ecossistema nós podemos olhar aqui para aspectos muito importantes que têm a ver com fatores externos e fatores internos. São extremamente importantes esses fatores para que nós, antes, no processo de execução, a definição, a identificação daquilo que são as ameaças, as oportunidades desses fatores, acabam sendo extremamente importantes para que a empresa, de facto, possa ter alguma prosperidade. Por um lado, é extremamente importante, toda e qualquer empresa, a semelhança de que no setor da saúde existem vários especialistas para cada tipo de, de, de doença, a nível do tecido empresarial, a nível da gestão, também existem especialistas que acabam tendo aqui um papel de mentoria. Portanto, é extremamente importante para quem pretende emergir ter um mentor. Tanto pode juntar-se a uma incubadora, pode juntar-se a uma consultoria, em que ele vai dar as balizas importantes para poder então tomar as decisões mais assertivas para que se possa ter alguma prosperidade a nível do mercado empresarial. ok. E ainda dentro desses pilares fundamentais, falou-se algo muito importante que é a preparação. E muitas vezes, sobretudo nas pequenas empresas, nós observamos que quando começam a atividade já tem problemas de legalização. Então, dentro desta preparação, gostaria aqui de deixar a questão: como é que essas empresas podem se legalizar, onde podem se dirigir, mais ou menos para que não possam ter problemas com o fisco? Bem, conforme disse inicialmente, o processo da concepção é extremamente importante, Sim, e ter uma entidade que também possa fazer o processo de mentoria, ter um o consultor, pode consultor, procurar, exatamente. tanto como também pode procurar alguma incubadora. Normalmente, quando estamos a falar das pequenas e médias empresas, é extremamente importante todo e qualquer empreendedor conhecer a lei de base 30/11. Portanto, esta é uma lei que, portanto, ela enuncia, ou seja, denuncia todas as práticas que estão associadas às pequenas, micros e médias empresas, para poder ter uma baliza de direção. Mas é importante dizer que, quando olhamos para o nosso contexto angolano, a maior parte das micros, pequenas e médias empresas, elas têm uma aparição para efeitos de sobrevivência. Portanto, e quando nós temos empresas com esta visão
dificilmente são empresas que estarão muito ávidas no processo de legalização, porque uma empresa que foi criada com uma concepção de sobrevivência, pagando imposto para eles será de facto aqui um elemento, um indicador que pode penalizar a atividade destas empresas. Normalmente, a nível daquilo que é o meu trabalho que tenho estado a fazer, numa amostra de 10, a maior parte, 8 empresas não estão legalizadas. Não porque algumas não conhecem e algumas têm mesmo inércia de legalizar o seu próprio negócio. Porque a maior parte das empresas, das micros, destas pequenas e médias empresas, têm a dificuldade, só estão ávidas em legalizar quando pretendem algum processo de financiamento. É ali onde sentem-se motivados e engajados para fazer o processo de legalização. Portanto, falta aqui um processo de instrução, falta aqui um processo dessas pequenas e médias empresas procurarem entidades responsáveis para poderem então orientar para a abertura de uma empresa. Porque hoje em Angola, felizmente, em função também daquilo que tem sido um conjunto de políticas públicas com objetivo de fomento do nosso tecido empresarial, principalmente as pequenas e médias empresas, porque quando olhamos para aquilo que é o papel das pequenas e médias empresas, elas acabam sendo um veículo catalisador para o desenvolvimento econômico de qualquer economia. É fruto desta iniciativa, desses pressupostos que temos estado a ver o Executivo a criar um conjunto de instrumentos que permita a inclusão das pequenas e médias empresas a nível daquilo que é a nossa cadeia de valor, seja em vários setores da nossa economia. Logo, o que temos estado a verificar é que hoje abrir uma empresa em Angola torna-se muito mais fácil. Mas a questão é fácil abrir e muitas das vezes temos situações em que as pessoas têm a empresa legalizada e não têm capital para o funcionamento. As pessoas têm a empresa criadas, mas não têm uma estrutura física por onde a empresa desenvolver as suas atividades. Eu recentemente tive a visita de um empreendedor e que uma das coisas que ele disse-me, chegou e disse-me, doutor, eu pretendo fazer um negócio. E eu perguntei, mas pretende fazer um negócio em que setor? Olha, por acaso até já abri a empresa, já está aberta desde 2015. E qual é a atividade da empresa? Não, eu a nível do objeto social coloquei um conjunto de atividades, doutor, para ver qual é a atividade que nós iremos nos encaixar. Portanto, aqui estamos a ver um caso do indivíduo que foi abrir um negócio sem ter uma visão estratégica de como pode ter alguma prosperidade neste setor. E temos outros casos de empresas já operacionais e que no âmbito daquilo que é o nosso processo de acompanhamento têm uma faturação boa, mas falta aqui o nível de gestão. Os instrumentos do ponto de vista de gestão é que tem estado a claudicar estas empresas. Com o nosso acompanhamento, passamos o processo de formalização e depois fizemos todo o acompanhamento a nível daquilo que é a sua dinâmica em termos de gestão operacional, porque aqui tem sido os grandes indicadores também que acaba sendo uma variável explicativa a nível do insucesso das pequenas e médias empresas. E vamos abordar isso mais adiante. Exatamente. Ok, muito obrigado. No nosso contexto angolano, muitas vezes nós observamos 2 cenários. Existem aqueles empreendedores que criam as empresas para construir patrimônio, para construir riqueza. E existem aqueles que criam uma empresa ou um negócio simplesmente para tirar o pão de cada dia, para sustentar a família. A questão que eu coloquei é a seguinte: abrir uma empresa por necessidade do empreendedor acabaria sendo o primeiro passo motivacional ou o primeiro erro para esta empresa? Podemos começar com o Dr. Adão Pascoal. Pronto. Aqui também é outro aspecto que é fundamental. Eu já constatei muitas vezes, o doutor acabou de dizer aqui, de uma pessoa que contactou-lhe, que acabou de abrir uma empresa já desde 2015. E isso mostra que não há uma estratégia inicial da parte de quem efetivamente teve essa abordagem. O erro, primeiramente, é isso. Nós não podemos pensar imediatamente na abertura de uma empresa, porque a abertura de uma empresa obriga a alguns encargos fiscais. Quer dizer que
Ao abrirmos uma empresa, mesmo não estando a exercer qualquer atividade, temos obrigações declarativas e, se não as cumprirmos, junto da repartição fiscal correspondente, se não as cumprirmos, podemos começar a incorrer em multas, juros e assim por diante. Por isso é que muita gente depois começa a ficar um tanto quanto muito estranho. Mas por que o Estado tudo mais? Mas isso é falta ou de algum acompanhamento ou de alguma situação que deriva de desconhecimento. Primeiro, fruto de algum erro, de alguns erros que eu tenho estado a notar, as pessoas primeiramente devem pensar no negócio. Não na necessidade, primeiramente. A necessidade é derivado, quer dizer, já pensou, já identificou, já fez a preparação, mas antes mesmo de poder abrir a empresa em funcionamento, você tem que ter um negócio para alocar ou para ficar aliado à própria empresa, porque isso trata-se da formalização do seu negócio. Por isso, se abrir uma empresa sem pensar que tipo de atividade que ela vai desenvolver, é um erro. E pode partir já de um pressuposto que estás a ter, a incorrer a obrigações fiscais sem mesmo exercer nenhuma atividade. Por isso, a ideia que eu passo aqui é pensar no negócio. Quer dizer, o negócio já vimos na primeira questão que colocou, Exatamente. que eu fiz as questões todas. Quer dizer, quando já identificou todos os elementos que nós elencamos inicialmente, já estás em altura de poder abrir a empresa, porque já podes contar com um negócio para o passo de formalização da sua atividade. Por isso, este é um passo. O outro erro que eu vejo é uma falta de planificação. Podemos falar de um plano de negócio. Podem chamar de business plan, podem chamar de projetos de investimento, podem chamar de estudo de viabilidade. Mas aqui, por uma questão das PMEs, eu posso dizer aqui um plano de negócio. O plano de negócio, muitas das vezes, é fácil de ser estruturado. Por isso, quando nós estamos perante a determinados erros cometidos por algumas PMEs, a questão é essa. Não têm um plano específico para o desenvolvimento das suas atividades. O outro elemento dos erros que eu tenho estado a verificar é uma falta de aferir a população-alvo, por exemplo, a falta de aferir daquilo que poderá ser o dimensionamento ou o redimensionamento da sua atividade. Quer dizer, pensar grande pode, mas tem que ver quais são as bases que efetivamente tu estás alinkado para ter este tipo de pensamento. E depois nós temos que pensar, acima de tudo, hoje em dia, através mesmo por causa da globalização, mas nós temos que pensar o local em que nós estamos confinados. Se nós abrirmos um negócio, colocarmos um negócio, por exemplo, de uma atividade de algum nível, e vamos colocar numa área em que o nível da população é de renda baixa, e nós estamos a abrir uma atividade que demanda recursos, quem deve frequentar aí são pessoas com um nível financeiro que consigam pagar, e mais aquela tua população ao seu redor não está habilitado do ponto de vista financeiro, então também é um dos erros que efetivamente pode derivar daí. Pronto, nós temos muitas coisas que podem aí ser colocadas como erros que são cometidos. Outra delas é a obtenção de lucro imediato. As pessoas pensam, não, estou a abrir uma empresa, vai começar a exercer uma atividade e logo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês já estou a começar a obter grandes margens, grandes lucros. Tem que ir preparado para aquilo que poderá ocorrer. A atividade empreendedora, a abertura do negócio é uma atividade estressante e se não tiveres preparado para o exercício de uma atividade como tal, esquece. Os primeiros embates que o mercado vão te proporcionar, você vai logo desistir, porque você foi com o objetivo único simplesmente de ganhar lucros. E os lucros
tardam. A nível do conceito empresarial, algumas empresas só começam mesmo por causa do investimento a ser feito, maturidade da empresa. Algumas empresas só começam a ganhar alguma coisa depois do segundo, algumas terceiro ano mesmo da sua implementação. Por isso, estes elementos requerem alguma paciência, alguma habilidade para poder estar ao encontro daquilo que são também as devidas expectativas. Mais um erro que muita gente comete. Por exemplo, eu não entendo nada de farmácia, por exemplo. Eu não posso ir sozinho com as minhas próprias pernas e braços, ir investir num negócio em que eu nem sequer tenho formação específica lá, nem nada, sem ter uma aliança específica com alguém que domina a área. Tem que ter alguém, olha, tu dominas isso, ok. Como é que funciona esta atividade? Esta pessoa vai dizer assim, olha, nós vamos então ter uma parceria, ou tu ficas sócio, ou ficas meu consultor, ou qualquer coisa, mas eu preciso abrir uma atividade neste setor de atividade, mas eu preciso da sua, do seu know-how para podermos então ter um negócio que possa funcionar com as melhores aberturas e possibilidades e tudo mais possível. Então, nesse sentido, evitamos muitos erros que depois acabamos de ver as empresas abrem e imediatamente fecham. Porque outro nosso grande problema que nós temos a nível estrutural também é o nível de rendimento da nossa população. Eu muitas vezes, quando ando pela cidade, e vi isso há algum tempo atrás no Maculusso, tinha uma reunião por aqueles lados, e essa reunião permaneci por 3 dias que eu ia lá e almoçava quase sempre no mesmo sítio, mas via o sítio muito isolado, mas com uma estrutura criada, bem montada, uma casa muito bem arrumada, um restaurante muito bem. A quantidade de pessoas que eles prepararam para dar vazão para responder à demanda era mesmo na base daquilo que era a dimensão e a estrutura que eles criaram. E eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, epá, estou aqui, vim almoçar nesse sítio, tem alimentação boa, uma quantidade, diversidade de pratos que eles fizeram, que também era muito bom, e comecei a ver que eu estava a almoçar quase sozinho. Depois tinha uma pessoa de lado, outra pessoa ali, mais ou menos 3 pessoas em hora de ponta do almoço. E eu notei essa situação por 3 dias. Eu, quando vejo isso, começo a ficar preocupado. No mês seguinte, quando voltei a passar por lá, encontrei aquilo fechado. Pronto, isso passa também por um processo. Perdeu uma oportunidade de negócio. É verdade. E isso passa por um processo de dimensionamento daquilo que se pretende levar, uma avaliação do espaço e também uma situação que deriva do rendimento daquela circunscrição onde a gente está a colocar a nossa atividade. Enfim, temos muitas coisas que efetivamente que ficamos preocupados com isso. Uma das coisas também é ver a quantidade de pessoas que saem para almoçar fora, por exemplo. Nós temos vários sítios em que alguns ficam cheios, mas de pessoas que vêm de muito distante, e outros ficam às mostras porque as pessoas daí ao redor se calhar não têm o hábito ou não têm rendimentos que lhes possibilitam ter este almoço ou um jantar fora com a família. Então, uma série de pressupostos que efetivamente devem ser avaliados, porque senão, quando começa a vir as dificuldades e tudo mais, e os insucessos, muitas vezes estão apontados nessa direção, em que às vezes as pessoas estão às cegas, não conseguiram enxergar esses elementos. Okay. Mas só para dar aqui algumas notas, a questão que coloca, ela não é uma questão linear, portanto podemos aqui olhar numa perspectiva relativa, e devo dizer que Angola, quando transita de uma economia centralizada para uma economia de mercado, portanto, em conversa com algumas pessoas próximas na altura, com o antigo presidente José Eduardo dos Santos, malogrado, não é? Um dos apelos que ele fez, vamos criar
angolanos, vamos criar um tecido empresarial angolano forte. E dar nota que, naquele período, todos os empresários, todas as microempresas foram criadas numa concepção de sobrevivência. Todas. Se nós olharmos historicamente o nosso país, hoje os grandes empresários que existem, alguns, não é? Que existem, não estou a falar aqueles atrelados ao Estado, portanto, estou a dizer aqueles que efetivamente, com base naquilo que foram as próprias dinâmicas do próprio mercado, têm estado a sobreviver e ter alguma grande prosperidade. Todos eles começaram com um negócio de sobrevivência. Mas onde é que está a grande questão para que podemos chegar numa situação de relatividade? É a forma como vai ser o processo de execução. Enquanto, quando começa num processo de sobrevivência, o empreendedor tem depois, ao longo deste processo, aqueles que aceitam a realidade, aqueles que têm uma mentalidade forte em querer atingir patamares muito elevados, vão ao longo do caminho tendo contacto de pessoas já mais experimentadas. Okay? O velho adágio, aquele que foi a abordagem do MPLA há algum tempo, em 2017, o caminho vai-se caminhando, não é verdade? Portanto, há alguns negócios que, do ponto de vista da sobrevivência, quando temos empreendedores que efetivamente, ao longo do percurso, vão se deparando com resultados e estão numa situação de insatisfação, e queiram que efetivamente haja uma configuração do ponto de vista em termos de resultado, tenha necessidade, tenha urgência de contactar indivíduos especialistas que vão monitorando, vão orientando quais são os passos a serem dados para que efetivamente ele consiga ter alguma prosperidade do ponto de vista do negócio. Portanto, essa questão de abrir um negócio por sobrevivência é uma questão também de relatividade. E temos exemplos de vários empresários a nível de vários municípios que começaram numa visão como esta, mas hoje conseguiram emergir grandes campos. Por isso é que é extremamente importante, ao longo deste processo, os que conseguiram, os que criaram com base nesses pressupostos numa visão de sobrevivência, só conseguiram emergir grandes mercados quando despertaram o seu ecossistema. Porque, Mário, não vais, se abriste um negócio de sobrevivência, adjacente aos Correios, você não vai ter uma visão de negócio só estando naquela circunscrição. O que é que o Mário tem de fazer diferente? É participar em workshop, participar em atividades onde tem pessoas com know-how completamente diferente. Como essa primeira edição, né? Exatamente. Que vão lhe dar novas balizas, novas orientações. Ali você vai ter o processo de ter a conexão com indivíduos já mais experimentados em vários negócios, e essas pessoas claramente vão poder ser aqui uma variável extremamente importante para que o negócio saia de um processo de sobrevivência e possa ser de facto um negócio sustentável. Tudo depende muito também de todos os fatores que foram aqui elencados inicialmente, que têm a ver com a concepção e o aceitar. A componente das habilidades é extremamente importante. Quando nós olhamos para o contexto, o nosso tecido empresarial, há certos negócios que não têm grande prosperidade se efetivamente a pessoa que tem aqui, o empreendedor, não tem a qualidades. Se nós olharmos, se vocês fizerem um trabalho muito profundo, quando olhamos para os salões de beleza do sexo feminino, portanto estamos aqui, não estou a falar do sexo masculino, os que têm mais prosperidade são aquelas que as próprias empreendedoras sabem fazer penteados, sabem fazer um breche. Essas têm mais prosperidade, porque aquilo é uma habilidade, é um hobby para elas. Se nós olharmos para aquelas com uma grande dimensão, em que estamos em ser do empresário e não do empreendedor, em que tem o capital, coloca os equipamentos e contrata uma equipa para a execução desses trabalhos, se nós olharmos, tem um ciclo muito curto. Tá bem? Para dizer que esta questão da sobrevivência é extremamente relativa e ela tem prosperidade muito ligada a todos esses fatores que foram aqui mencionados em sede da abordagem do Dr. Adão. Pascoal. Ok. E ainda sobre o processo de execução, gostaria de começar mesmo com o Dr. Edivaldo Silva. Como avalia os principais erros cometidos pelas micro, pequenas e médias empresas no nosso contexto angolano, visto que muitas começam com tanto entusiasmo, mas depois, pouco de 2 anos, encerram? O que é que pode estar na base disso? Os principais erros ou indicadores que dão sinais no negócio? Ok. Bem, um dos elementos tem a ver com a questão do planejamento. Criar um plano estratégico é extremamente importante, porque criar um plano estratégico hoje eu estou a produzir água, quero saber se daqui a 2 anos, 3 anos,
qual deve ser a minha capacidade em termos de volume de produção. Eu quero saber daqui a 3 a 5 anos onde é que eu pretendo estar com esse meu volume de produção. A planificação é extremamente importante. Primeiro, mas após o processo de planificação, e isso antecede este processo, é a identificação da problemática. Porque nós só vamos conseguir, o processo de execução falha quando não estão identificados realmente as necessidades e o problema daquilo que são os serviços ou bens que pretendem ser definido junto desta comunidade. Bem como também tem a ver com a questão do público-alvo, que eu já disse aqui muito bem o Pascoal, é extremamente importante. Se nós estamos a conceber, estamos a criar um projeto e não conseguimos ter em atenção esses dois elementos, portanto, estamos aqui a lançar bases para o fracasso desta empresa. E um dos aspectos também tem estado aqui a claudicar. Nós temos micros empreendedores que pretendem abrir empresas com 1 milhão de kwanzas. Nós temos microempreendedores que têm 200 mil kwanzas para abrir empresa. Ele vai criar uma estrutura de capital técnico, que vou dar-te o exemplo do indivíduo que vai abrir uma empresa com 300 mil kwanzas. Vamos admitir que já tenha um local para exploração. Ok. Mas quando olhamos para aquilo que é a estrutura técnica, aquilo que são os equipamentos do ponto de vista de manuseamento para a atividade como tal, está orçado em 180 mil kwanzas. Resultado, ele só terá 20 mil kwanzas para o capital de giro. O que é que vai acontecer? Vai ter a sua atividade, aquilo que ele vai faturar, vai usar também para outros fins em termos de atividade, em alguns casos também para a reparação de imóveis. Um dos grandes indicadores que tem estado a dificultar as grandes empresas tem muito associado com o capital de giro, que nós chamamos a margem de segurança. Porque a concepção de uma pequena empresa, nós temos que dar aí um período de carência, em média, 6 meses a 1 ano, com margem de segurança financeira. Porque volta e meia nós podemos ter um fluxo de vendas boas e volta e meia temos um fluxo de vendas baixa. Portanto, este tem sido também um dos grandes indicadores para o fracasso de algumas empresas PMEs por ausência de um plano estratégico de curto, médio e longo prazo. Portanto, são aspectos que, com a ajuda de uma incubadora, com a presença de um especialista na área, vai poder claramente apoiar e dar soluções em relação a essas temáticas. Ok, muito bem. E, Dr. Adão, gostaria de rebater mais uma vez sobre esta questão. Dentro ainda deste processo de execução, existem aqueles momentos que o plano está feito, a atividade está a decorrer, mas existem determinados elementos que passam e que só damos conta, ou os empreendedores só dão conta mais tarde. E dentro deste cenário, como é que o empreendedor pode dar conta que o seu negócio está a falhar antes que seja tarde demais? Por exemplo, o Dr. Adão deu o exemplo do restaurante. Estas situações, como é que o empreendedor consegue então fazer a mensuração que não, dentro deste processo eu estou a caminhar mal? Se o negócio está a falhar, se vale a pena manter, fechar ou criar uma nova estratégia desse mesmo negócio? Bem, há uma terminologia que é da engenharia, mas que efetivamente foi incorporado para a atividade econômica, que é a resiliência. Primeiro, temos que saber redimensionar aquilo que foi a nossa estrutura inicial, nosso plano inicial, com aquilo que nós começamos a constatar no mercado. Porque é a partir dali que nós começamos a verificar que o negócio está a correr na base do previsto ou então está a correr fora daquilo que foi inicialmente previsto. Se não está a correr fora daquilo que inicialmente foi previsto, deve-se fazer um redimensionamento daquilo que foi o plano inicial. Vamos lá ver. Como é que nós conseguimos identificar que as coisas estão a correr bem ou estão a correr mal? Primeiro, é através do objeto social. O nível de procura, a capacidade a capacidade de geração de fluxos financeiros para continuar a garantir a manutenção da atividade. Como é que está a ser o fluxo? Estamos a conseguir pagar as pessoas que nós contratamos? Estamos a conseguir fazer entrega do negócio ou dos produtos que nós estamos, ou dos serviços que nós nos predispomos? Estamos a conseguir pagar renda, se for o caso? Estamos a conseguir pagar as nossas obrigações fiscais ou as nossas obrigações com salários e tudo mais? Não.
Se a resposta for não, identificar as causas. E na identificação das causas, nós podemos encontrar mecanismos para redimensionar aquilo que inicialmente nós perspectivamos. É normal. Até o Estado faz redimensionamento das vezes das suas projeções, quer as projeções macroeconômicas, quando há variação, por exemplo, no preço do barril de petróleo, é normal. Por isso é que tem os reajustes e até a aprovação de orçamento no meio do percurso do ano, por causa dos principais elementos da sua commodity, que está muito baixo em relação àquilo que foi inicialmente perspectivado. Então, com as empresas, passa-se a mesma coisa. E, neste sentido, temos que conseguir identificar quais as ações que devem ser feitas para que nós possamos alterar o percurso. O que é que vamos fazer? Melhorar aquilo que nós estamos a apresentar como produto, incrementar mais alguns elementos que possam merecer avaliação do nosso público-alvo. Podemos aumentar o marketing para que aquilo chegue na população-alvo ou até outras pessoas que efetivamente não estão a dar conta daquilo que são as nossas atividades. Como é que nós vamos conseguir resolver isto? Porque se assim não for, logo os embates do próprio percurso de arranque, depois com perspectiva de fechar, é muito elevado. E um dos elementos de fator também de amortecedor é que, para muitos empreendedores, o que é que fazem? Em princípio, para o arranque de uma determinada atividade, fazem já uma planificação de pagamento de salários e as obrigações, pelo menos por um período de 3 a 6 meses. Quer dizer que ele vai preparar as suas atividades para que o fluxo para pagar esses elementos não deriva do próprio ciclo econômico da própria empresa, Ok. mas deriva sim de algum recurso que ele já teve a preparação para que a margem de segurança, que o Edivaldo deixa muito bem, para que consiga assegurar aquilo que ele, que o empreendedor, perspectivou, e a partir dos próximos 6 meses possivelmente ele já consegue equilibrar. Eu nos últimos tempos tenho estado a acompanhar alguns empreendedores nesse sentido. Aliás, eu próprio, com algumas dessas atividades que eu aí elenquei, o percurso efetivamente foi esse, mas nós não estamos a falar só de teoria, nós estamos a falar mesmo de vivência. Qualquer uma das atividades que eu disse aqui começou exatamente com estes desafios e, felizmente, com alguns sobressaltos, mas as coisas tendem a andar com uma ênfase fundamental: redimensionar quando não for corresponder às expectativas iniciais, com aquilo que foi perspectivado. Isso origina a que nós não fechemos, e também origina-nos aquilo que eu já disse inicialmente: resiliência. Começamos a ter capacidade de criação de resiliência para que nós consigamos impulsionar cada vez mais o negócio para frente. Porque o nosso mercado é muito desafiante. Não é fácil criar. Há algumas atividades que por si só vincam com alguma facilidade, por alguns fatores. Às vezes, por exemplo, eu já, não sei se disse cá, mas eu trabalhei 13 anos como analista de crédito empresarial num dos principais bancos desse país e acompanhei muitos negócios que deram-se bem, porque a minha atividade era financiar pequenas, médias e grandes empresas, e acompanhei também muitos negócios que deram-se muito mal. Acompanhei empresas que, por causa do seu ponto geográfico, deram-se muito bem. Por exemplo, estou a falar de um pequeno restaurante que abriu muito à beira de um hospital. Então, aquilo absorvia comida para os pacientes. Muitas das vezes havia comida
o hospital não dava na dieta que eles precisavam, os familiares compravam ali. Havia visitantes de pacientes que vinham para ver os seus próprios doentes e, porque não chegou ainda a hora da visita, almoçavam ali, tomavam um pequeno almoço ali, e estava também à beira de uma estrada numa via principal onde passava muita gente, em que absorviam muita população. Então, nós conseguimos ver algumas atividades que por si só, por meio da sua localização geográfica, dão-se muito bem, e outras, por meio o seu objeto social foi assertivo, deram-se muito bem. E há outras que efetivamente morrem porque não houve uma visão de negócio, não houve uma estratégia para fazer face a possíveis cenários, fatores que acabam por influenciar na própria atividade diária do próprio negócio. Pronto, então, muitos desses elementos, o empreendedor tem que necessariamente saber lidar com estes fatores. Caso contrário, os primeiros desafios vai logo a quebrar com ele. Mas eu gostava de dizer, nós quando olhamos para o nosso contexto nacional, nós temos empreendedores aventureiros, temos empreendedores oportunistas e temos efetivamente aqueles empreendedores que queiram impactar, e eu falo concretamente de uma visão estratégica, aqueles que têm uma visão de curto, e médio e longo prazo. Por exemplo, o restaurante que o Dr. Pascoal fez menção, o Dr. Pascoal disse que chegava e era o único, portanto havia aí uma mostra. Nós podemos primeiro olhar, se calhar trata-se de um empreendedor oportunista, em que no âmbito das suas andanças, das suas conectividades, conseguiu uma oportunidade de ter um financiamento o angolano fala muito em mincha, não é? Conseguiu ter ali uma mincha e, dado que a mincha não é um rendimento certo, pretende criar um fluxo sobre essa mincha para poder garantir depois sustentabilidade a nível da sua geração em termos de rendimento. Portanto, pode ser um projeto que foi criado nestes pressupostos, por um lado, portanto, podemos cogitar essa hipótese, não é verdade? Ou também pode ser o indivíduo que, portanto, recebeu uma riqueza ou parte da herança que foi repartida, eu não sabia, tinha receios de que aquilo ficasse em sede de conta e também não tinha muita confiança em termos daquilo que são as soluções que o próprio mercado bancário e mercado de capitais apresenta, entendeu fazer um projeto daquela dimensão. Mas é um projeto que foi criado sem inicialmente ter uma estratégia muito clara daquilo que é, primeiro, a localização geográfica, segundo, o público-alvo, e depois também outro aspecto que é importante nós olharmos é a questão da qualidade. O que é que muitas das vezes eu tenho estado a verificar junto de alguns empreendedores? Há empreendedores que têm fluxo, portanto ele consegue ter uma boa venda, mas falta-lhe aqui uma componente que é a disciplina financeira. Eu tenho clientes que o cartão para pagar o colégio do filho é o mesmo cartão que ele utiliza para fins em termos de atividades empresariais. Então o ideal é separar as contas. Não é o ideal. Para um indivíduo que pretende ter projeção, Sim. tem de mesmo... Isto é uma condição que não existe opções. Okay? Portanto, o grande problema é que a nível das pequenas e médias empresas não existe essa separação em aquilo que é o fluxo da empresa e aquilo que é o seu fluxo pessoal. Portanto, essa distinção também que tem de ser feita. E só se consegue fazer isso, efetivamente, devemos em sede de um indivíduo sério, um indivíduo responsável, comprometido, tem a noção por onde pretende chegar. Portanto, tem de haver esta separação em termos de separação. Um outro aspecto, nós encontramos empreendedores, se calhar precisam ir pelo IMEC, fazer alguma formação, no e-mail, não é onde o doutor dá aulas, fazer alguma formação. Encontramos, tenho estado a deparar com empresas que têm dificuldade de fazer a sua precificação. Ok? O racional de precificar é, comprei isso a 10, vou vender, não, vou meter só lucro de 100 kwanza. Está a perceber o point? Sim. É isto que muitas das vezes acontece a nível dos grandes empreendedores. Começam a emergir, mas é uma imersão totalmente desorganizada. Portanto, tem dificuldade de fazer uma precificação de um bem e que, à medida depois que vai tendo a sua dinâmica, a ausência de uma precificação eficiente, a ausência de uma gestão financeira
mais responsável, aqui estamos a falar da separação destas finanças, a ausência de um capital de giro que consiga garantir aqui o fluxo, a ausência de uma gestão eficiente em termos dos pagamentos, em que ele conceda crédito aos clientes e os clientes pagam quando entendem e depois tem o seu fornecedor que vai cobrá-lo de forma muito frenética, portanto, de forma muito agressiva. Portanto, uma das causas também tem estado a levar algumas empresas a ir à falência ao longo do seu percurso, tem sido isso. Também a ausência do próprio empreendedor definir o seu próprio salário. Então, hoje temos empreendedores que depois de serem feitas todas as deduções, o que ficou, que efetivamente é o lucro para a empresa, é o salário dele. Está a ver? Então, são alguns indicadores que isto vai acontecendo por ausência de algum conhecimento. Portanto, por isso é que é extremamente importante, quem queira emergir a nível de qualquer setor, é importante ter domínio, a forma de funcionamento deste setor e muitas das vezes é procurar perceber qual é o perfil do empreendedor para o setor petrolífero. Porque existem regras. Se eu quiser empreender no setor petrolífero, só sei falar quimbundo, sei falar o português com alguma dificuldade, eu não vou conseguir ter imersão no setor petrolífero. A nível do âmbito do conteúdo local, como é que eu vou conseguir os grandes negócios se tenho dificuldade de falar o inglês? Alguns contratos que eu vou receber, alguns anúncios que eu vou receber, eu vou poder ver por via das redes sociais para poder me candidatar. Se eu não tenho um perfil, se eu não tenho a língua inglesa, não tenho domínio como é que é o circuito do setor petrolífero, dificilmente a minha empresa vai conseguir ter alguma projeção. Por isso é extremamente importante ter o conhecimento do setor em que pretendemos emergir. Daí que eu chamo sempre a atenção. Qualquer que for a iniciativa que nós queiramos tomar, temos de procurar sempre um especialista, para não ficarmos nas nuvens. Então, começamos a atividade, está a correr tudo bem, portanto, é um momento que depois, quando ocorre a situação desafiante, a ausência de cliente, começa a procurar um conjunto de justificações que estão a enfraquecer o seu próprio negócio. Portanto, para evitar isso, é extremamente importante termos domínio do setor em que nós pretendemos emergir. Portanto, se o Mário, a dada altura, quiser emergir no mercado farmacêutico, o Mário tem que saber fazer a precificação de um paracetamol, né? O Mário tem de ter domínio do efeito de cada medicamento, porque você desta forma vai conseguir vender mais. Porque o que é que eu verifico muitas das vezes? As farmácias onde o empreendedor tem domínio, esses estão mais tempo no mercado. Se fizermos um trabalho profundo sobre as farmácias existentes a nível de todas as nossas a nível da nossa, principalmente dentro das comunidades, vamos perceber as farmácias mais antigas, o dono é farmacêutico, por exemplo. consegue vender, porque o que é que vai acontecer? Vem um paciente, está com alguma dificuldade, o médico recomendou, e isso acontece muito a nível das farmácias, há uma recomendação, há uma receita, mas quando há ausência de um determinado medicamento, ele consegue dizer, não, o medicamento X também serve. Portanto, a dose aqui é menor, mas pode, as gramas, né, conforme diz, as gramas aqui são menores, mas pode compensar se levar 2 desses, é a mesma coisa que um deste. Portanto, isto aqui, este empreendedor só terá sucesso se tiver domínio deste mercado. E há casos, até inclusive, em que peço desculpas, em que o empreendedor não tem domínio do negócio, o seu próprio funcionário que ele contratou tem mais domínio, e o cliente, quando pergunta, ele olha no trabalhador, com sentimento de, eu contratei-te com esta finalidade, eu não tenho domínio deste ramo. Portanto, dali que nós apelamos sempre que é extremamente o processo de capacitação. O INAPEM já tem estado a fazer um trabalho muito forte do ponto de vista de capacitação a nível dos nossos empreendedores, e depois o que muitas das vezes tem estado aqui também a claudicar por via dos nossos empreendedores é a ausência de alternativas para a sustentabilidade da margem de segurança dos seus negócios, para a sustentabilidade do seu capital de giro. Hoje temos muitas instituições em Angola que têm estado a apoiar as pequenas e médias empresas. O que tem estado a faltar é a ausência de conhecimento. E aqui é uma temática também extremamente importante. Que nós vamos notando, as empresas quando... E eu trabalhei muito tempo com as pequenas e médias empresas. Qual é a grande dificuldade? O cliente está a chegar no banco e diz, olha,
eu preciso só de 1 milhão, doutor. Preciso só de 1 milhão, doutor. E o banco, não importa qual é a dimensão, qual é o volume que pretende, o Pascoal trabalhou aqui, portanto, você tem que trazer toda a documentação. E o que nós vamos verificando é quando falamos de um cliente, uma solução de um leasing, uma solução de uma conta corrente caucionada. Há um espanto. Isso é o quê, doutor? É a ausência de conhecimento de soluções creditícias de curto, médio e longo prazo. Portanto, isto é extremamente importante. Mesmo que não tenha o conhecimento, mas precisa ter ao lado um especialista que lhe possa orientar. Senão, desta forma, não terás, dificilmente haverá prosperidade junto dos empreendedores. Se quiser ter sucesso, tem de pagar. Tem de pagar. Tem de Tem que pagar pagar uma- consultoria. Tem de pagar se quiser ter sucesso. Agora, se continuar na inércia de que tem de ser a forma como é a sua visão, claramente que também terá os resultados provenientes destas ações. Ok. Olha, aqui um aspecto só que eu gostaria mais de concordar e também rebater só alguns elementos que possam ver a necessidade de resolução desse problema. A nível da minha atividade bancária, quando lá estive, e depois, mesmo também a nível da própria consultoria, nós notávamos muito isso. Tínhamos algumas pessoas a começarem pequenos negócios em que a arrecadação das receitas deste mesmo negócio eram nas suas próprias contas pessoais. O que é que acontecia? Pelo menos a nível da nossa atividade de consultoria, ele não conseguia justificar sobre determinadas operações que ele fazia. Não tinha fatura, não tinha sustentabilidade para serem contabilizadas a nível do levantamento contabilístico que nós efetivamente fazíamos. Então, o que é que nós dizíamos? Não, isto está errado. O senhor exerce uma atividade comercial. Não é isso? Sim, se existe uma atividade comercial, esta empresa tem de ter a conta onde recebe as receitas derivadas desta mesma atividade. Agora, o senhor, como é responsável ou é gerente, exerce atividade na empresa, o senhor tem direito a um salário. Este salário, o doutor Magé perguntava, mas qual vai ser o meu salário? O teu salário deriva do esforço físico-mental que debitas a favor da empresa, por um lado. E por outro lado, debita daquilo que é a capacidade de obtenção de receita dessa mesma empresa. Não podes definir um salário, por exemplo, de 500 mil kwanzas, que uma empresa que fatura 600, 800, 700 mil kwanzas. Como é que essa empresa vai sobreviver? Isso é faturação, atenção. E só Essa é Só faturação. faturação, não estamos a falar ainda do só lucro. faturação, nem estamos a falar da margem que deve incidir onde ele efetivamente deve retirar os seus Exatamente. próprios rendimentos, senão aquilo que é o fluxo financeiro da própria empresa, aquilo que é o derivado dos custos dos produtos vendidos e consumidos, aquilo que é derivado do próprio da própria empresa, o fundo de maneio que faz circular a empresa, ele próprio vai utilizar para pagar o seu próprio salário. Ok. Então, E esse elemento é fundamental, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de gestão, é fundamental haver uma descentralização de interesses pessoais com aquilo que é o interesse da microempresa em si. ok. Disciplina. Ok, muito bem. E olhando ainda para aquilo que é a sustentabilidade ou o financiamento das empresas, uma questão muito pertinente que se coloca é a seguinte: para quem pretende abrir ou manter mesmo um negócio, entre o financiamento e a autopoupança, qual seria o caminho mais adequado? Ou seja, o acesso ao crédito acabaria sendo uma solução estratégica ou uma armadilha de endividamento? Bem, pronto. Isso também é uma das perguntas muito pertinentes para isso. Eu já constatei, aliás, a nossa vivência, hoje, a caminho dos 44 anos, já tem muita vivência, muita estrada, e é com base nisso que nós podemos partilhar aqui alguns elementos. Já vi empresas que estavam a funcionar lindamente, mas quando colocaram-se na obtenção de um crédito bancário,
colocaram efetivamente a atividade dele a viver imensas dificuldades. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, pode ser que vá à busca de um financiamento sem estratégia para haver maior rentabilização na empresa, vai à busca só porque teve uma possibilidade, tem condições, ou o gestor, porque os bancos vendem crédito. O crédito é uma venda, é o principal negócio da atividade bancária. Por isso, nós até vivemos aqui um fator muito perverso. Aqui em Angola, são as empresas e as pessoas a ir atrás dos bancos a pedir crédito. Em outras latitudes, são os próprios bancos a ir atrás dos seus próprios clientes para fornecer crédito. Pronto. Então, esses elementos aqui, algumas vezes tragam algumas facilidades, mas o crédito tem que ser devidamente pensado. Qual é a finalidade que você tem com o crédito? É fundamental. Onde é que vais aplicar? Qual vai ser a mais-valia que este crédito vai trazer para a empresa? E o crédito tem várias não é só o crédito tradicional bancário. Nós podemos, quando estamos a falar de crédito já agora, nós estamos a falar com crédito com recursos próprios e pode ser crédito com recursos alheios. Com recursos próprios, pode ser a própria injeção de capital, o próprio resultados líquidos da empresa, as reservas podem ser reinvestidas naquilo que poderão ser, dependendo muito daquilo que poderá ser a atividade. Isso é num contexto que não é angolano. Né? Como seria no contexto angolano, doutor Edivaldo? Não, isso é num contexto que não é angolano, porque... Como seria no contexto angolano? Deixa eu dizer, doutor Pascoal, em 100 empreendedores angolanos, 95 não têm dinheiro. 95 estão à procura de soluções de financiamento. E depois aqui é uma questão muito complexa. É que quando vamos ao mercado creditício, o banco está a pedir uma garantia. Ele, às vezes, a garantia que tem é a vida. Porque não tem estrutura, ele não tem um imóvel que possa apresentar como garantia. Não existe isso. Porque a realidade angolana, nós temos que ser honestos, que do ponto de vista daquilo que é apoio para as pequenas e médias empresas, ainda temos muitos desafios pela frente. E eu até digo que as empresas, as microempresas, quando fala aqui da armadilha, é armadilha. Se endividar como o Estado se endivida para trabalhar para pagar dívida. Portanto, quando nós olhamos para o nosso hoje, aquilo que vai ser, estima-se em termos de projeções de receitas, em termos de pagamento de dívida, estamos a falar aqui no número de 46%, portanto, é quase esses números. Quer dizer que este ano iremos trabalhar para pagar dívida. Portanto, as empresas não podem ter essa visão, é aquilo que disse muito bem o Dr. Pascoal. Portanto, a procura de um financiamento a nível do nosso mercado, ela tende a ter aqui um equilíbrio do ponto de vista da gestão financeira. Portanto, é preciso fazer uma análise muito profunda. Eu posso ter cash flow e se calhar, para alavancar mais o meu cash flow, posso ir à busca de um leasing. O doutor, se calhar, poderia depois debruçar um pouquinho sobre isso, trabalhou nesta área, né, especializado. Poderíamos procurar outras soluções em termos de financiamento. Mas para uma realidade angolana, ainda temos muitos desafios. Por isso é que eu estava a perguntar ao doutor Pascoal, se calhar estamos a falar de uma realidade que não é angolana. Esta primeira, eu vou discordar consigo. Eu não sei, porque dos 95% só tem a garantia da vida. Com recursos próprios ou crédito? Sim, próprios. Isto aqui eu vou discordar consigo. Agora, em relação às outras soluções, isso claramente eu posso deixar que termines a sua narrativa em relação às outras. Mas esta aqui de injeção, nós não temos. Eu estou a falar com propriedade. E depois há uma temática que nós temos hoje. Os bancos não têm, fala-se muito das pequenas e médias empresas. Nós temos bancos que dizem que o objetivo fundamental agora é apoiar as pequenas e médias empresas. Inclusive criaram segmentações de pequenas e médias empresas. Estas segmentações só foram criadas porque hoje nós, quando olhamos para a carteira de crédito junto dos bancos comerciais para pequenas e médias empresas, ainda temos números bastante tímidos. Portanto, significa que há muita coisa por se fazer. É preciso criar uma estrutura bancária que se ajuste à realidade das pequenas e médias empresas. Portanto, é preciso nós olharmos nesta perspectiva. O que nós temos hoje em sede é uma banca que está mais aí para tirar o pouco que as
microempresas têm. Eu tive um cliente que nós fizemos uma análise, estávamos a fazer uma análise sobre aquilo que é a própria gestão financeira do cliente. E quando nós olhamos para aquilo que é o fluxo anual que ele pagou em termos de comissão, de TPAs, e a primeira coisa que o cliente disse: eu conseguiria pagar ainda 3 anos com, com estas despesas. O que é que faltou neste cliente? É a ausência, num primeiro momento, de procurar um indivíduo especialista que lhe pudesse orientar a subscrição de determinados serviços junto da banca. Já tens uma banca que não te consegue apoiar. O pouco que você ganha fica juntamente com a banca. Portanto, não tens ali ações win-win. Portanto, é importante que qualquer ação, qualquer serviço que se pretende subscrever junto da banca, mesmo até a nível do financiamento, portanto, tem de se ter alguém que lhe possa orientar para que não caia efetivamente numa armadilha de endividamento. de endividamento. Sim, vamos dar mais uns 2 minutos rebater um bocadinho sobre esse mais assunto, sobre sim, para rebater uns sobre 2 esse minutinhos. assunto. Aqui o Edvaldo estava a dizer que não deve ser na nossa realidade. E uma das suas abordagens iniciais estava a dizer a forma de gestão das nossas empresas. Nós temos um desafio muito grande no know-how dos nossos empreendedores, no know-how daquilo que são os nossos gestores de empresa. Não se trata de uma realidade lá fora com uma realidade que não é nossa aqui. As empresas têm na sua essência, exercem uma atividade e todas elas passam com os mesmos problemas e até têm também os mesmos, algumas delas as mesmas oportunidades. Existem empresas que efetivamente, quando foram recorrer ao banco para pedir crédito, eu quando fazia análise daquilo das documentações que eles apresentavam e aquilo que era a nossa conversa, porque a própria análise de crédito muitas das vezes nem aquilo que eles documentavam, era aquilo que nós conversávamos, eu depois descobria que ele não precisa de um crédito bancário como tal. Tinha, às vezes, recursos próprios que pudessem ser injetados, outros até que eles retiraram do ciclo operacional da empresa por causa do aumento, colocaram em contas particulares e tudo mais, que a gente conseguia aconselhá-los, olha, por essa via, com essa taxa de crédito que está aqui a obter, com este fluxo de venda que tu tens, com a volatilidade que tu estás a verificar no seu ciclo de negócio, um crédito pode atrapalhar a sua atividade. Okay. Nós tínhamos muito dessa percepção. Depois, esta realidade nós constatávamos. E há uma coisa que nós precisamos, é ter pessoas que precisam ser desafiadas. Nos últimos tempos, eu já vi uns desafios a nível do Jornal de Angola, em que algumas empresas começaram a fazer capital de risco. A venda de capital de risco, ou recorrer ao mercado para financiar a sua capital de risco. Ou seja, eles publicaram uma ideia, a empresa, aquilo que tinham de estratificação de negócio, e depois estavam a chamar que pelo menos 10 pessoas com cada 1 milhão de kwanzas pudessem fazer investimento e depois estes começavam a ser sócios dessa própria empresa. Já havia uma ideia inovadora. Eu, na altura, procurei ligar o número da ocupado, mas queria fazer um teste, efetivamente, de qual era a solidez daquilo que estava a ser proporcionado, mas eu queria fazer propositadamente um acompanhamento dessa questão. Efetivamente, não consegui ter o contato deles, mas é uma ideia já, por exemplo. Nós formulamos uma ideia de negócio próspera. Eu consigo vender a ideia. Então, por que eu vou recorrer a banco se há pessoas que têm poupanças que não sabem o que fazer com ele? Por exemplo, eu posso recorrer a pessoas, olha, eu tenho essa ideia, não tenho dinheiro, mas eu tenho a minha disponibilidade de tempo e tenho a minha capacidade de poder implementar isso. O problema é onde encontrar essas pessoas. Essas pessoas existem, mas essas pessoas não acreditam em qualquer pessoa. Eu tenho essa ideia, por isso é que esse indivíduo publicou no Jornal de Angola. E eu queria fazer esse acompanhamento como tal. Eu posso, e em função... Agora,
Nunca, vamos lá, eu nunca fiz uma injeção ou nunca trabalhei com 50 milhões de kwanzas ou que eu não sei. Eu vou a uma pessoa, vou lhe pedir já, olha, eu preciso pelo menos 100 milhões de kwanzas para fazer isso. Essa pessoa não te conhece de lado nenhum, precisa ganhar confiança. Pode vender a sua própria ideia, pode começar por um valor mais simbólico. Ou então, não parte por uma única pessoa também, reparte para a quantidade de pessoas, ou redimensionas aquilo que poderá ser a sua atividade, a implementação da sua ideia, redimensionar e depois for crescendo na base daquilo que poderá ser o nível de demanda e tudo mais, ou então aquele capital de risco reparta para o maior número de pessoas possível. Existem essas pessoas. Hoje em dia a taxa de rentabilidade dos bancos, ainda esta semana tive contato com os bancos, taxa de rentabilidade são de 8%. E nós temos uma taxa de inflação a rondar os 16, 17, 20%. Quer dizer que anualmente o nosso poder de compra está cada vez mais baixo. Se aparecer ideias inovadoras, empreendedoras, que as pessoas até querem ficar rotulados com o nascimento de alguma empresa, de alguma ideia muito boa, eles podem arriscar nesse sentido. Por isso é que eu estava a dizer, os nossos empreendedores precisam ser desafiados. E há também outra ideia que não é só crédito como tal. Por exemplo, mercado de dívida. Eu mesmo tenho estado a ser contactado por algumas pessoas e outros eu consigo dar algum suporte como tal. Tem atividade funcional e muitas das vezes tem ciclos em que um deles presta muito serviço ao Estado. E nós já sabemos que o Estado está com muito problema de pagar algumas empresas e eles ficam 2, 3, 4 meses sem pagar e ele precisa ter fluxo para continuar a garantir o fornecimento do serviço que ele predispôs. 3 meses, Ok. isso também não é Angola. 3 Sim. meses não é Angola. Vamos ter que Não é avançar. agora, eu conheço uma realidade pontual As ordens daquilo de que saque foi. estão muito acima destes prazos Bem, de pagamentos. Sim, Refiro uma questão do pagamento das empresas. Ontem tive um contato com uma situação que estamos a ver, a empresa está há 8 meses sem receber. Tá vendo? Mas tem outras que o Estado, ligados a determinados setores estratégicos, que o Estado faz algum esforço adicional. Eu conheço indivíduos que prestam serviço ao Estado, que a ordem de saque dele não dura, não demora. Conheço de várias atividades, por exemplo, a educação. Quando começa o ano letivo, ele tem que fornecer os livros às escolas para fazerem distribuição. Ali não tem como, querem fazer a abertura do ano letivo, querem entrevistar as pessoas se tem material, se não tem material nas escolas públicas. A ordem de saque avança rápido. Empresas, por exemplo, fornecem serviços a algumas unidades hospitalares, depois no meio de um surto, de uma cólera, de uma pandemia qualquer que vai surgindo, depois o que é que acontece? Começa a desenvolver a urgência nesses pagamentos. Sai. Então, esse indivíduo que eu disse que às vezes presto alguma consultoria a ele às vezes passa por esses ciclos. E, necessariamente, eu recorro a parceiros. Olha, fulano, eu sei que você tem algum incidente e tudo mais. Esse indivíduo precisa, faça essa operação. E eu às vezes, sirvo de intermediário, já aconteceu. Ele disse, olha, eu não o conheço. Eu conheço a si. Então, eu estou a emprestá-lo por causa de si. Se ele não pagar, você próprio vai ser responsável por a minha idoneidade e tudo mais, eu consigo intermediar as coisas. Mas pronto, isso é só para verificar que algumas ideias, efetivamente, fora do crédito bancário, mas podem surgir. Mas algumas dessas ideias também, essas soluções, às vezes, acabam por ser mais caras. Ok. Mas essas ideias, Capital doutor de Pascoal, risco. são ideias. Aqui estamos a falar um pouco da literacia financeira. Isso é o grande desafio para as pequenas e médias empresas. Se nós olharmos hoje, nós estamos aqui. O primeiro problema é a formalização. Temos muitas pequenas e médias empresas existentes que têm um problema de acesso do ponto de vista de formalização. Mesmo com um conjunto de instrumentos, temos agora aí o PREI, que tem estado a facilitar também, tem sido um veículo facilitador, um instrumento do Estado para permitir a reconversão, mas ainda assim ainda são desafios enormes. E temos depois aqui a questão mesmo
da literacia financeira. Portanto, nós não vamos conseguir emergir as pequenas e médias empresas para um mercado de capitais, para um mercado onde temos muitas ofertas de capital de risco, quando até em termos de taxa de bancarização das pequenas e médias empresas, o país está com um grande desafio. Portanto, nós temos as empresas, PMEs, que, e disse muito bem, não conseguem ter uma conta bancária específica e usam a conta pessoal para fins em termos de atividade. Portanto, são desafios enormes, mas há um trabalho que tem estado a ser feito pela Budiva, no sentido de poder, então, alavancar esta componente também da literacia financeira, em que as empresas vão tendo aqui alternativas de financiamento. Mas é importante também que eu diga aqui, eu não sei se o doutor tem alguns clientes que trabalham nesta componente. Hoje as PMEs olham apenas como principal foco de suporte ou principal fonte de receitas em termos de financiamento apenas os bancos. É importante dizer que hoje temos algumas incubadoras que têm parcerias com algumas instituições petrolíferas e não só, cujo objetivo é apoiar determinadas empresas em setores estratégicos, bem como também a nível do próprio Ministério do Trabalho e Segurança Social. Portanto, há um conjunto de instrumentos que é o FUNEA, que normalmente tem aqui a responsabilidade também de fomentar um nível de empregabilidade juvenil, e há um conjunto de instrumentos em termos de financiamento também para as pequenas e médias empresas. Neste caso, este é um projeto do Estado? Exatamente, é um projeto do Estado. E olhando ainda para esta perspectiva do Estado, Dr. Edivaldo, será que o Estado angolano tem sido um agente facilitador para o crescimento das micro, pequenas e médias empresas? E com que políticas? Bem, quando olhamos para o Estado angolano, nós todo o Estado tem uma entidade responsável para o fomento das pequenas e médias empresas. E se nós olharmos para um contexto angolano, estamos a falar do próprio Ministério do Comércio e Indústria, portanto é responsável, tendo o órgão de tutela, que é o INAPEM, portanto, que é o Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas, que visa essencialmente dar suporte para poder alavancar as pequenas e médias empresas. Quando nós olhamos para aquilo que são os números do INAPEM, vamos verificar que o INAPEM tem aproximadamente mais de 47 mil empresas certificadas. Portanto, o objetivo da certificação visa essencialmente permitir que estas pequenas e médias empresas possam ter algum benefício fiscal, tanto a nível da AGT. Portanto, isto também é uma informação que raramente os empreendedores têm, porque basta ter a certificação do INAPEM. Aqui começa a ter uma outra visão do ponto de vista de tributação, portanto, aqui um conjunto de benefícios que são apresentados, daí a necessidade de procurar ter sempre um consultor, mas um consultor que tenha uma visão de 360 graus. Portanto, é importante dizer que também, volta e meia, temos algumas consultorias com uma visão de 90 a 180 graus. Portanto, é preciso ter aqui uma visão, um consultor que lhe possa orientar em relação a essas temáticas. Então, aconselha-se que as pequenas e médias empresas se inscrevam aí na PEN para poderem terem benefícios fiscais. Exatamente. Portanto, e não só fiscais, repara que mesmo a nível também, para além da componente do financiamento, da componente fiscal, há outro elemento que tem a ver com a questão do financiamento. Portanto, há um conjunto de instrumentos que o Estado vai criando a fim de poder potencializar as pequenas e médias empresas, e há um conjunto de recursos que são disponibilizados e, portanto, só tem acesso que efetivamente um dos pressupostos é ter a certificação a nível do INAPEM. Okay. Portanto, e certificar uma empresa a nível do INAPEM não é um bicho de sete cabeças, portanto, não há nenhuma dificuldade em relação ao processo de certificação. E depois há um outro aspecto, vai ter um processo de conectividade, não é, com várias empresas, porque o INAPEM também tem estado a procurar tem estado a promover um conjunto de encontros com empreendedores, no sentido então de poder passar a maior informação possível naquilo que efetivamente tem disponível do ponto de vista do Estado em relação às pequenas e médias empresas. E há um point que questionou ao Dr. Pascoal em relação a onde é que vai encontrar os grandes financiadores, não é? Exatamente. Essa é uma Os aforradores. Essa é uma questão extremamente difícil, Mário. Se você vive no Golfo e a tua visão é apenas Golfo, claramente você vai ter o resultado do ecossistema em que tu vives. Se quisermos ter uma visão mais ampla sobre o mundo do empreendedorismo, temos de saber usar as redes sociais, temos de saber usar o Facebook. Hoje, a nível desses instrumentos, o Instagram também, hoje a nível desses instrumentos de redes sociais, nós encontramos
workshops, encontramos encontros de empreendedores. Portanto, são esses encontros onde você vai criar a tua conectividade, onde você vai criar aquilo que as pessoas estão mais preocupadas com a questão da network. Tá a ver? Então são esses encontros em que efetivamente você estando ali vai poder conhecer N pessoas, está a ver? E às vezes é extremamente importante gastar para poder ter contato com um grande empreendedor, alguém que já conhece. Porque às vezes só dar a mão num indivíduo que já tem prosperidade a nível de grandes negócios, só ter o contato facial. Isso também já acaba promovendo aqui uma sinergia positiva, luzes. Dizia aqui um grande autor, o Paulo Vieira. Eu li um livro dele que falava de crescimento de negócio. E o Paulo Vieira dizia o seguinte numa das abordagens. Por acaso teve a mesma trajetória que eu e o Pascoal, portanto, a nível da banca. Mas só que o Paulo, ele trabalhava numa segmentação do private. Okay. Ele tinha contato com indivíduos que tinham um poder financeiro. E a primeira sensação que ele disse, se eu tenho a oportunidade de ter o contato com um indivíduo que tem dinheiro, é porque eu estou condenado a ter prosperidade. Porque hoje estou com o Mário, o Pascoal, e tem luz, não é? Tem luz esses indivíduos. Significa que também eu aqui tenho potenciais muito fortes de ter a prosperidade. Dali que eu chamo sempre, vou apelando, que é extremamente importante nós estarmos conectados junto de eventos que de facto possam mudar a nossa forma de pensar e aumentar o nosso nível de conectividade. Ok, e tenho uma outra questão para fecharmos antes de partirmos para as perguntas das pessoas que nos acompanham. Visto que nós vivemos num ambiente econômico instável, em que temos uma taxa de inflação acima de 15%, como é que as pequenas e médias empresas poderiam montar uma estratégia face à inflação crescente para poderem ter sucesso empresarial? Aqui vamos partir com o Dr. Adão. Bem, eu só gostaria, antes de tocar bem no teu assunto, Sim. só queria dar mais algum contributo em relação à questão do Estado, coloca Estado, sobre sim. o contributo que dão para, ou não para as pequenas e médias empresas. Vou começar por um conceito daquilo que deriva das matérias de introdução ao direito. Sim. É assim, o Estado é um ente de bem, em princípio. Quer dizer, o Estado parte do pressuposto que a sua função é garantir o bem-estar da população. Então, nas atividades de pequenas e médias empresas, as ideias ou as iniciativas do Estado, pelo menos, têm sido boas. Algumas vezes peca na materialização ou às vezes nas pessoas que estão à frente da materialização destes objetivos. Vamos lá ver. Aquilo que diz respeito à lei número 30/11, se eu não me engano, é esta lei. a lei das pequenas e médias empresas, é uma lei espetacular. Do ponto de vista daquilo que foi concebido, é espetacular. O que é que diz? Que 25% do orçamento geral do Estado tem que ser derivado, destinado às pequenas e médias empresas, por exemplo. Depois, diz mais que 10% de toda a contratação pública tem que ser destinado às pequenas e médias empresas. Mas quando vamos ver a materialização, não é isso que se vê. Porque se fossem assim materializados, nós teríamos as pequenas e médias empresas muito bem, bem financiadas, muito bem apoiadas. A outra coisa também é que o nosso tecido empresarial precisa muito de desafios. Eu, nos últimos tempos, tenho estado a prestar algumas assessorias no setor petrolífero, tenho estado a prestar alguma consultoria e os desafios que daí demandam, muitas vezes não encontram muito respaldo. E por isso é que grande parte do capital é repatriado lá fora. Então, nós temos, o Estado criou, por exemplo, o ProAPN, criou o programa Angola Invest, criou o Balcão Único de Empreendedor, criou o ProJovem, criou o Meu Negócio Minha Vida, criou muitas outras coisas, muitas. Agora, a materialização muitas vezes peca, quer do
do ponto de vista de quem está à frente de materializar-nos, quer a ver do ponto de vista os destinatários das pequenas e médias empresas que não estão em condições de manusear ou de operacionalizar todas essas ferramentas que o Estado disponibiliza. Por isso é que muitas das vezes vai mais absorver do ponto de vista fiscal, aquilo que poderão ser os benefícios e tudo mais. Também tem as zonas francas, em que o imposto industrial é reduzido para 10, 15, 20 e 30% em função do nível do sítio em que vai fazer o investimento. Enfim, uma série de elementos que acabam por serem implementados para o bom funcionamento das pequenas e médias empresas, mas infelizmente também peca. Às vezes peca porque o próprio ambiente do negócio em Angola. Nós temos empresas hoje que produzem à base de geradores. Nós temos empresas que não se consegue ter acesso fácil, principalmente aquelas que estão ligadas à produção, às vezes de produtos agrícolas, não tem escoamento fácil, não tem facilidade de licenciamento de determinadas atividades. Enfim, temos uma série de situação ligada à produção, à água potável, para o ramal que liga para facilitar o seu próprio processo produtivo. Bem, ainda temos uns desafios muito grandes, por isso é que nós precisamos, a todos os níveis, quer da parte do Estado, quer da parte do próprio empreendedor e também da parte do próprio ambiente macroeconômico, o Estado efetivamente vai fazer alguma coisa. Ok. Depois, há uma questão aqui. Só para reforçar a abordagem do Pascoal. Quando falamos de execução, e a pergunta que fez, Mário, eu não darei muitas voltas em responder. Sim. Não darei muitas voltas. A abordagem inicial, o Pascoal disse que o Estado é um ente de bem. E tem de ser, não existe, também só tem esta opção. Mas o grande problema está na execução. E quando me perguntas efetivamente qual é o nível de eficiência, o nível de resultado, eu vou lhe perguntar, a nível daquilo que é a cesta básica que o Mário consome, quantos produtos são representados por produção nacional? Eu não estou a dizer produção nacional estrangeira, produção nacional, temos aqui uma essência angolana. Hoje nós, quando verificamos o que nós consumimos, tanto hoje os grandes produtos de cesta básica, não é uma produção, é uma produção nacional, mas por estrangeiros. Portanto, esses programas que nós vimos do Angola Jovem, do Balcão do Empreendedor, do Angola Investimento, onde o objetivo era diversificar a economia, estamos a diversificar a economia, financiar indivíduos para criar um estúdio de gravações de músicas. Portanto, o Angola Investe, o pressuposto era criar um fomento da produção nacional. O que é que acontece? Do ponto de vista a concepção que se criou era esta. Mas no final do dia, do ponto de vista da execução, estamos a financiar indivíduos para importar carros. Estamos a financiar indivíduos para criarem espécie de um estúdio para fazer gravações de músicas. Está a ver? Então, desta forma, quando olhamos para este processo de execução, não vamos ver eficiência. Portanto, há uma intenção clara, há uma vontade. O pré-jovem, o pré... aquele programa de reconversão, foi disponibilizado. Foi disponibilizado mais de 4 mil milhões para financiar as empresas. Aquilo era mesmo para fomentar a produção dessas empresas. Mas, de lá para cá, onde é que estão os ganhos sociais? Porque toda a política econômica do Estado, ela tem de ser um gerador de lucro social. O lucro social é nós estarmos em nossas casas, conseguirmos tomar o pequeno almoço e não ter uma frequência que é o mais caracterizado nas famílias angolanas, que é o matabicho. Depois estamos a olhar para um matabicho. Quando olhamos para os bens complementares, nós estamos a falar matabicho, é uma sandes com pão com manteiga. Está a ver? E o chá. Está a ver? Nós não estamos nesse nível. Significa que aqui não temos aquilo que nós chamamos de o lucro social. Portanto, esse é o grande desafio. Esses projetos públicos, elas devem gerar um ganho do ponto de vista social e econômico. Portanto, o econômico é garantir que, de facto, haja uma geração de renda por via do fomento da empregabilidade e isto é extremamente importante. E para isto acontecer, é extremamente que estejam salvaguardados aqui o ambiente de negócio que disse muito bem o Pascoal. É importante permitir que haja conectividade entre os empreendedores, porque se nós conseguirmos, se haver disponibilização de fundos e não se salvaguardar aqui a componente do ambiente de negócio, portanto, não estamos a olhar para
para frente. Ok, e para terminarmos, gostaríamos que fosse aqui rebatida a última questão, porque temos também aqui perguntas dos nossos telespectadores. De um modo rapidinho, né? Pelo menos 1 minuto e meio, sobre a questão da inflação. Como é que as pequenas e médias empresas podem montar uma estratégia para ter sucesso empresarial face à inflação crescente que enfrenta o nosso país? Bem, Mário, infelizmente não tenho uma resposta mágica para te dar sobre isso. Porque a inflação é um fenômeno que decorre derivado do próprio setor econômico. Em alguns países muito mais e outros nem tanto. Mas nós temos um mercado em que a própria taxa de inflação em si já é crônico desde há muito tempo. Por exemplo, agora, nos últimos 5 anos, é que nós andamos em 19, 20, 23, 16, mais ou menos. Mas todo e qualquer empreendedor tem que saber estruturar as suas ideias nessa base. Nós temos muitos outros fatores que efetivamente ele deve aprender a lidar com isso, deve fazer adequação, por exemplo, porque se a nossa economia apresenta esse nível de inflação, quer dizer que os produtos tendem a aumentar. Ele tem que ter noção que está a comprar cada vez mais caro. E se está a comprar cada vez mais caro, a margem que incide sobre o seu preço ou o seu custo também tem que refletir aquilo que poderá ser o processo de cobertura, não só da sua margem de lucro, mas também desse processo evolutivo dos custos. De outra forma, não temos outra alternativa, não tenho outra resposta mágica, por exemplo, que posso dar com isso. Nós temos outro problema aliado a isso, que é nós temos uma taxa de desemprego muito grande, estamos a rondar aí segundo o INE, 26, a percepção mesmo de desemprego, essa aqui é a estrutura estatística do INE. 26% a 28%. Mas a percepção mesmo de desemprego é muito mais acima disso. Depois temos um problema muito grande da própria população empregada, o nível de informalidade também muito alto. Tudo isso impacta aquilo que é a estrutura das pequenas e médias empresas. Ok. Vamos ouvir o Dr. Edivaldo. Exato. Eu gostava de dizer o seguinte: aqui há três momentos de diferença muito telegráfica. O primeiro, num contexto de inflação, o que as empresas devem procurar é soluções que estejam indexadas a uma variável que possa garantir um efeito menor do ponto de vista negativo sobre as suas atividades. Portanto, isto é importante, é procurar soluções financeiras para um mercado de capitais ou que lhe possa dar aqui alguma solução em termos de poupança que garanta, e aqui estamos a falar dos instrumentos indexados, o que nós, quando olhamos para o contexto angolano, já é cada vez mais desafiante. Mas é importante dizer que, em relação à inflação, nós já estamos num processo de declínio. E nós temos aqui uma economia, portanto, não sei como vamos caracterizar a nossa economia. Fala-se muito no fomento das pequenas e médias empresas, mas estamos a olhar para um Banco Nacional que vai diariamente adotando políticas contracionistas. As políticas contracionistas, elas normalmente vão criando aqui um impacto sobre aquilo que é a capacidade creditícia dos bancos. Logo, os bancos acabam tendo menor capacidade de poder conceder crédito devido à elevada taxa de juros. Isso, de facto, vai intimidando, de certa forma, as pequenas e médias empresas a ir à busca de financiamento. Por isso é que é uma armadilha. Está a perceber? Então, este aqui é um outro elemento. O terceiro elemento é o que disse o Pascoal, é as empresas estarem atentas a nível que aquilo são as mutações, a volatilidade do nível do preço. Portanto, o preço aumentou, portanto, é preciso alterar a precificação. Portanto, o segredo está aí. Se quisermos evitar a falência ou evitar alguma situação de anormal, é criar uma política de reajustamento contínuo. Portanto, houve uma alteração do preço, olhar para aquilo que é o preço que está definido em sede da atividade e fazer um reajustamento em função do contexto econômico. Portanto, isso é um trabalho árduo que deve-se fazer diariamente. Ok.
Tá bem, então temos aqui as nossas questões dos nossos seguidores. Ah, a nossa primeira, temos aqui a Isabel Viegas. Ela pergunta: que estratégias simples e de baixo custo ajudam uma pequena empresa a atrair e fidelizar clientes? Uma resposta, sim, a essa questão, o endomarketing, por exemplo. Este também debate um bocadinho naquilo que são as atividades que nós temos estado a acompanhar. Para atrair, é necessário, primeiramente, também manter, porque grande parte dos nossos dos clientes que giram a nível das pequenas e médias empresas são a boca. Um serviço bem prestado deve servir para que atraiam outros clientes, por exemplo. Se nós termos um endomarketing, que é aquele marketing interno no seio das próprias empresas, no seio do próprio negócio, a funcionar muito bem, em que o cliente sai daí satisfeito, é um cliente que vai passar a palavra para o seu amigo, para a sua esposa, para os seus amigos, para os seus colegas e tudo mais, e vai acabar de haver ali um fluxo de pessoas que efetivamente vão voltar porque se sentiram-se satisfeitos. Outra, se não haver isso, o efeito é exatamente o contrário. Vai produzir, se as pessoas não saírem daí satisfeitos, se forem maltratados, se forem mal compreendidos, ou então não tiverem mesmo, não foram, não tiverem um acolhimento daqueles que eles gostariam, o efeito multiplicador é muito pelo contrário. Aqueles que já existiam ali vão acabar por ser afugentados em função dessa situação. Por isso, fidelização parte por aí. Ok. Temos aqui uma outra questão. Aqui não menciona o nome, mas diz que ferramentas simples os doutores recomendam para o controle financeiro em microempresas. Vamos começar com o doutor Edivaldo, pelo menos 1 minuto e meio. Daqui a pouco a live vai fechar. verdade. Sim. Exato. Para Bem, não eu ter- penso que ter mapas de controle, portanto, ter ali, estamos já falando na componente de gestão, é ter um mapa, portanto, onde se consegue controlar aquilo que são as receitas e controlar aquilo que são as despesas, não é? Portanto, ter este mapa pontual e fazer regularmente o acompanhamento de todas essas entradas. Primeiro é definir qual é a sua estrutura de custo, não é? Portanto, criar aqui um mapa previsional e à medida que vai decorrendo a atividade, vai fazendo o devido acompanhamento. Ok. Uhum. Temos uma questão também. Não especifica o nome. Diz boa noite, é sábado. Que agora é sabido que agora para quem quer abrir uma empresa é necessário que tenha um contabilista. Esse contabilista deve ser inscrito na ordem dos contabilistas ou basta ser formado em contabilidade? Doutor Adão. Bem, o papel do contabilista tem duas fases. Primeiro, é não só uma questão obrigatória por causa das questões legais e fiscais, e este também vem responder mesmo àquela questão de que muitas empresas são criadas e depois aí não sabem quais são as suas obrigações declarativas e depois quando dá por conta acaba de pagar multas e juros. Mas também tem outra parte que é a questão de alertar a gestão do ponto de vista da sua estrutura de custos, como é que está a gastar e tudo mais. Isso é fundamental. Por isso, para efeito de publicação, ou seja, de reporte, quem deve reportar as contas, mesmo até a zero, junto das entidades fiscais, tem que ser um contabilista certificado. Só que o problema é que o contabilista certificado é caro. Não, depende muito, porque nós estamos na área e ainda temos alguns honorários muito baixos. Ok. Mas, hoje, baixo. mas hoje em Mas- relação. Uhum. Sim, Mas hoje em relação a esta temática, está na UCP, é o CPA, não sei se- CPCA. CPCA. Pronto, essa é a vossa área de especialidade. Hoje temos os estágios controlados. Sim. Portanto, Sim. o alinhamento que se fez face àquilo que é o nível de dispêndio financeiro para ter um contabilista. Hoje esses estudantes que estão em ambiente controlados
tanto é que vão passar a acompanhar essas pequenas e médias empresas para poderem ter um contabilista. Ok. Portanto, hoje, lamentavelmente, nós ainda temos um sistema em que o contabilista também trata de questões fiscais. Em economias muito mais desenvolvidas, portanto, em bom rigor, as empresas podiam ter um contabilista e um fiscal. Mas, dada a ausência de quadros especializados nesta área, hoje os contabilistas também já querem ser multifacéticos, portanto, estão já a fazer aqui algum trabalho. Queremos ser polivalentes nesse caso. Exatamente. Só para não fazer fugir o dinheiro. Não é bem assim, doutor. Essa questão aqui tem duas vertentes. Para microempresas, pequenas e até mesmo média, porque a contabilização de de uma determinada operação contabilística operacional da empresa já envolve o conhecimento das obrigações fiscais daquela mesma operação. Em microempresas, não é necessário você ter ali um fiscalista E um contabilista. somente, sim, senão o fiscalista efetivamente vai deixar de ter aquele papel, não vai ter necessidade de fazer isso. Agora, quando a Esta é a sua dimensão da visão. empresa vai, sim, é a visão que tenho, mas também é aquilo que eu constato no mercado. Quando eu trabalhei também há algum tempo no setor petrolífero, trabalhei numa empresa que era da Sonangol, do grupo Sonangol, o que acontecia? Aquele já era uma grande, havia, às vezes você é um contabilista, mas só trata mesmo de cliente, é só cliente. Às vezes quem está a fazer, você faz o débito, quem está a fazer o crédito, às vezes nem está em Angola, por exemplo. E há pessoas que só tratam mesmo de IRT, existem pessoas que só tratam mesmo de IPU, existem pessoas que só tratam mesmo, por exemplo, do imposto industrial. Então, Ok. estes elementos para a especialização mesmo como tal, Sim. derivam mais a Nas nível grandes dos grandes. empresas. Ok. Mas Temos, por uma questão de literacia extremamente importante. Uhum. sim, temos aqui uma outra questão. Diz: Olá, sou a Adriana e eu tenho uma questão. Tenho um pequeno negócio de decoração e eu gostaria de saber como posso organizar o fluxo de caixa, considerando que os trabalhos são sazonais e os gastos com materiais são altos antes de receber dos clientes. Existe uma maneira simples de não me perder nas contas? Doutor Bem, Edivaldo. Eu penso que a solução seria fazer aqui um agendamento primeiro com a, a caríssima Adriana já, portanto, tem de gastar. Mas aqui, se nós olharmos para aquilo que é a questão da senhora Adriana, temos que olhar aqui para alguns aspectos. Primeiro é o nível de precificação que ela faz a nível dos seus serviços. Portanto, nós só poderemos garantir, ela só poderá garantir que tenha receita se inicialmente, antes de definir aquilo que é o preço do trabalho que vai fazer, conseguir elencar todas as despesas inerentes à cadeia do produto final. Portanto, ela tem de definir qual é a cadeia do produto final, não é, da prestação de serviço aqui em particular, para posterior depois definir o preço para que de facto não caia numa armadilha desta, em que a atividade dela, portanto, dado o processo de sazonalidade, não tenha receitas. Por um lado, depois nós estabelecemos uma estratégia em períodos de sazonalidade, portanto, ela pode ter a geração de renda por outras alternativas, que nós, no momento oportuno, nós podemos também orientar a forma como ela pode criar a sua diversificação de renda, porque o principal objetivo para as pequenas e médias empresas é encontrarmos sempre soluções que permitam a diversificação das suas rendas, portanto, principalmente essas atividades sazonais. Por um lado também nós podemos olhar em estratégias de como ela pode não depender apenas desse período sazonal. Portanto, se calhar tem a visão de sazonalidade porque não tem domínio de alguns mercados que ela pode emergir para que de facto possa aqui alavancar a sua atividade. Ok, tá bem, muito obrigado. Então, terminamos aqui com as questões do nosso público. Queremos endereçar algumas palavras, em especial a Mais de Mim, né, que nos concedeu aqui as nossas chávenas da PockCash, né, do Pocket Talk. Ok. Até a água é diferente, né? Com essa chave. É diferente, não é? Tem um sabor bastante diferente. Muito obrigado a Cassie Miller, que é uma pequena empreendedora também. Temos ainda outros parceiros que nos trouxeram aqui algo para comermos depois do debate. Por favor, Clemídio, queira ajudar-nos. Escreveram aqui uma mensagem. Caseirão, de uma pequena empreendedora chamada Sengalando.
Ela escreve ao POCCASH, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. E aos convidados e educadores, Edivaldo Silva e Adão Pascoal, se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então devemos ensinar. Romanos 12, 7. Então, esses são os nossos parceiros que nos brindaram aqui com... O que é que temos nessa caixa? Temos lições. Esse é outro... Esse é doce aqui? Charuto. Ok, então, brindaram aqui. Tem que ser o. Ok. Exatamente. Então, muito obrigado a pessoal. todos que nos acompanharam nesta live. Estamos bastante agradecidos. Claramente teremos outros episódios muito mais interessantes. Inclusive, nas mensagens, alguns já estão a pedir um segundo meeting com os doutores, porque é muita coisa que, pronto, que acabou aqui que não colocamos à mesa devido ao tempo, mas claramente poderemos ver nas outras oportunidades como é que será. Então, agradecemos bastante a presença do Dr. Adão Pascoal, Dr. Edivaldo Silva. Sabemos que a agenda é bastante corrida, mas por tirarem este tempo para estarem aqui conosco e então passarem essa experiência prática que têm tido, não só a nível de conhecimento pedagógico, mas a nível de conhecimento prático. Estamos mesmo muito agradecidos em nome da POCCASH. Agradecemos bastante. Muito obrigado, Dr. Edivaldo Silva, Dr. Adão Pascoal. E a todos que nos acompanham, até o próximo episódio. Estamos juntos. Continuem a seguir a nossa página www.poccash.com. Temos ainda as nossas páginas no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Até a próxima oportunidade. Estamos juntos.